Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus que quer salvar todo ser humano esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Invoquemos o Espírito Santo. Espírito Santo, tu que me esclareces em tudo, tu que iluminas todos os caminhos para que eu atinja o meu ideal, tu que me dás o dom divino de perdoar e esquecer o mal que me fazem. Quero, neste curto diálogo, agradecer-te por tudo e confirmar mais uma vez que jamais quero separar-me de ti, por maiores que sejam as tentações materiais. Pelo contrário, quero tudo fazer em prol da humanidade, para que possa merecer a glória perpétua na tua companhia e na companhia de meus irmãos. Ó Divino Espírito Santo, ilumina-me. Amém. E bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Ficamos no terceiro inciso, que tem como título Deus, aquele que é verdade e amor. Vimos toda a estrutura do nome de Deus, não é? Aquele que é, aquele que sou, não é? Sou eu. E agora vamos dar continuidade. É o número 214, que diz assim: Deus, aquele que revelou-se a Israel como aquele que é rico em amor e em fidelidade, como nós vimos. Êxodo 34, 6. Esses dois termos exprimem de forma condensada as riquezas do nome divino. Vejam, esses dois termos, fidelidade e amor, amor e fidelidade, exprimem de forma condensada as riquezas do nome divino. Em todas as suas obras, Deus mostra sua benevolência, bondade, graça, amor, mas também sua confiabilidade, constância, fidelidade e verdade. Vejam, parece que são as qualidades, as propriedades de Deus. Celebra o teu nome por teu amor e verdade, diz o Salmo 138, e versículo 2. E também, ele é a verdade, pois Deus é luz, nele não há trevas, que diz é o 1 João, capítulo 1, versículo 5. Vamos dar continuidade. E depois, 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz: é amor como ensina todas as coisas. E como ensinou João, Deus é amor nas suas 3 cartas. Subtítulo desse inciso: Deus é a verdade. Veja, Deus é a verdade. É o número 215. O princípio de tua palavra é a verdade. Tuas normas são justiça para sempre. O Salmo 119, versículo 160. Isso, Senhor Deus, és tu que és Deus. Tuas palavras são verdade. 1 Samuel 7, 28. É por isso que as promessas de Deus sempre se realizam. Deus é a própria verdade. Suas palavras não podem enganar. É por isso que podemos entregar-nos com toda a confiança à verdade e à fidelidade de sua palavra em todas as coisas. O começo do pecado e da queda do homem foi uma mentira do tentador que induziu a duvidar, vejam, da palavra de Deus, de sua benevolência e fidelidade. É justamente isso que o catecismo coloca. Quando a serpente apareceu à mulher, estabeleceu um diálogo com ela, foi isso que ele disse.
não é? Deus te proibiu de comer do fruto? Ela disse sim. A árvore do centro do jardim eu não posso comer. É o fruto do conhecimento do bem e do mal. E a serpente disse, sabe por que ele disse isso? Porque se tu comeres, te tornarás maior do que ele. Terás poder maior do que ele. O enganador, o mentiroso. E a mulher se deixou enganar. Ou seja, a partir daquela conversa, a mulher começou a duvidar, a desconfiar de Deus, a desacreditar de Deus. Vejam as ideias, como são formuladas e o que causa na nossa mente e na nossa cabeça. Desconstrói aquilo que foi construído por nós. Por isso, atenção, muito atenção com as ideias, com as teorias, vejam, com as filosofias, com as mensagens. Até essas mensagens que a gente gosta, que a gente curte, não é? Que o tempo todo a gente está sendo bombardeado por mensagens. Em todos os aplicativos, em todas as nossas redes, né? Existem mensagens. E essas mensagens criam consciência. Vejam. Essas mensagens reformulam visões. Essas mensagens têm um poder de mudar as nossas aptidões, aliás. Vejam, tem um poder de mudar as nossas vontades, os nossos desejos. A gente vai sendo construídos por esta mensagem ou destruído por essa mensagem. Atenção, muita atenção. Vejam. Por isso que aqui é importante os livros que a gente lê, sabe? A seleção que a gente faz dos livros. Porque a gente vai sendo, veja, serenamente, paulatinamente, silenciosamente guiado por aquilo que a gente se forma, com aquilo que a gente está lendo. E a gente passa a ter a visão do mundo assim. Nada contra as leituras e a literatura de autoajuda. Nada contra as leituras de coaching. Mas a gente vai lendo essas coisas, a gente vai olhar para tudo com esse olhar. E a gente vai perdendo, perdendo o chão. E quem perde o chão, ninguém consegue andar flutuando. Vejam, a gente chama de alienado, porque não vive a sua realidade. Não tem história, não tem passado, não sabe das raízes que veio, não vive o presente, porque está lançado para o futuro o tempo todo. Cuidado dessa mentalidade. Vejam, a palavra de Deus nos passa a realidade de homens concretos, de pessoas concretas, e também o catecismo da Igreja Católica, que é fundamentado nas Sagradas Escrituras. Vejam, eu dizia ontem na homilia que as filosofias construíram essas novas civilizações historicamente. Veja o estrago que elas fizeram, de revoluções, de rebeliões, e todas elas praticamente, salve-se algumas, não é? Que não tiraram Deus do centro, que não quis tirar a religião do centro, que não quis tirar a fé do centro, que não quis tirar a espiritualidade do centro.
o homem por ele mesmo, o humano por ele mesmo, jogado à própria sorte. Cuidado. Quem é a verdade? Deus é a verdade. Pôncio Pilatos perguntou: o que é a verdade? Jesus, sendo Deus, disse: eu sou. Olha o nome. Eu sou a verdade. E fora de mim não existe verdade. Não, é conversa da carochinha. Vejam. É milho jogado numa praça que os pombos vêm e comem. Não se deixe. E Paulo vem nessa semana desconstruindo na comunidade de Coríntios justamente essa mentalidade. Ele diz que a ciência vem da cruz. A ciência vem da cruz. A sabedoria vem da cruz. E a cruz é concreto, né? A partir da dor, do sofrimento, as nossas pelejas, as nossas lutas, as provações, tribulações, tentações, vejajosas batalhas, os combates cotidianos. Para que a gente não perca. Tá certo? Vamos avante. 216. A verdade de Deus é sua sabedoria que comanda toda a ordem da criação e do governo do mundo. Deus, que sozinho criou o céu e a terra, é o único que pode dar o conhecimento verdadeiro de todas ou de toda coisa criada em sua relação com Ele. Olha a clareza do catecismo. Então, fora de Deus, o homem não pode conhecer com profundidade, pode conhecer tecnicamente, mecanicamente, mas jamais pode aprofundar como em Deus, tendo a sabedoria. Porque longe do autor, já interpretado por outros, é lógico isso. Se pode conhecer com profundidade, uma coisa é você conhecer diretamente do autor. Outra coisa é você estar com o texto. Outra coisa é você pegar um livro de uma pessoa que faz um comentário, que a pessoa interpreta, não é? Do que o autor lhe explicando. É assim que nós vivemos. Faça essa associação, né? Muitas vezes nós vivemos de interpretações, de visões, mas a fonte nós nunca conhecemos e nunca bebemos dela. Vejam, cada um de nós temos um filtro interno, que ao ver algo, que ao experimentar algo, né, se perde mais de 50%. Além do pouco, da metade ou menos da metade que eu vou receber, não é? Vem estragado. Tá certo? Por isso que é importante ter o texto. Vejam que na aula de Bíblia a gente está com o texto. Eu leio todo o texto, não é? Comecei de hoje a fazer essa técnica e do texto tirar o tema central. E dos temas centrais a gente toca em todos os outros temas periféricos. Mas atingir o cerne, o núcleo, o essencial do texto, é como aqui também do catecismo. Atingir esse essencial, esse núcleo do texto, que está amparado e fundamentado pela Sagrada Escritura. Veja esse número 16 que acabamos de ler, não é? Nos leva ao livro da Sabedoria, capítulo 7, versículo 17 a 21. Jacira está dando contribuição. Vamos ver as contribuições já aqui postas. Vamos ver. Micheli Palma, a sua bênção, Padre. Que Deus continue lhe abençoando sempre. Tudo de bom. Padre, qual seria o melhor livro para catequizar? Sei que a Bíblia é essencial, mas além da Bíblia, poderia me orientar?
Micheli Palma, veja, depois da Bíblia, esse que nós estamos estudando. Não existe outro. O melhor livro para catequizar é o Catecismo da Igreja Católica. Se você vem, veja, acompanhando, depois desse livro, tem muitas outras publicações ao modo mais sintético, simplificado, de perguntas e respostas, viu? Tem aquele Doutrina da Fé, que é volume de bolso, tem o IOCAT, para criança, para jovem e para adultos, não é? Nós temos uma gama. E tem os manuais de catequese, de primeira comunhão, né, de batismo, primeira comunhão e de crisma. Nas livrarias você encontra. Mas não deixe de ter o Catecismo da Igreja Católica. É esse que nós estamos estudando. Tem tudo aqui. Tem tudo aqui. Tá certo? A Sagrada Escritura e o Catecismo da Igreja Católica. E amanhã eu começo, não é, uma outra disciplina chamada liturgia. Era o meu projeto de fazer, não é, essas 3 dimensões: Sagradas Escrituras, Catecismo e liturgia. Liturgia eu vou dar 4 aulas só nos finais de semana. 2 no sábado e 2 no domingo. 4 aulas. E depois, durante a semana, a gente dá aula de Bíblia pela manhã e Catecismo à tarde, de segunda a sexta-feira. E aí a gente fecha, né, aquilo que eu julgo ser essencial para o leigo católico, para o cristão católico. Jacira diz: a Bíblia narra gestos e palavras diferentes. Pessoas viram, ouviram e neles entenderam a comunicação amorosa de Deus. Amém. Mais uma contribuição. A Bíblia é a comunicação de Deus para com o seu povo. Através dela, somos capazes de caminhar nesta vida, iluminados pela luz da palavra de Deus. Amém. Marli Domingos, boa tarde, bênção. Hoje estou completando o ano, reze por mim. E o padre vai perguntar: quantos anos, Marli Domingos? Deus te abençoe e faça feliz neste dia tão feliz para você. Jacira, Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados para escrever os livros sagrados. Amém. Não é? Vamos mais, tem mais uma contribuição. Jussiara Maria, olá. Boa tarde, me chamo Jussiara, moro aqui no Cabo de Santo Agostinho. Sua bênção, estou gostando de lhe ouvir. Amém. Não é? E já temos parabéns. Olha aqui, Carla Lidiane, parabéns. Marli, Deus a abençoe. Felicidade. Amém. Vamos contribuindo, colaborando, não é, com a aula de catecismo. Vamos lá? Vejam. 217. Deus é verdadeiro também quando se revela. Olhem, o ensinamento que vem de Deus é uma doutrina de verdade. Diz Malaquias, capítulo 2, versículo 6. Quando enviar seu filho ao mundo, será para dar testemunho da verdade. João 18, 37. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu a inteligência para conhecermos o verdadeiro. Não é? E aqui nós encontramos fundamento no 1 João, capítulo 5, versículo 20. E depois no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Essa é a verdade de Deus. Não podemos nos esquecer nunca que tudo foi criado nele, para ele e por ele. A verdade. Ele é o verbo, como os latinos chamavam. Os gregos, o logos, e nós chamamos de palavra do Pai. A única palavra criadora, não é? E única da verdade. Vejam. Deus é amor. Vimos Deus que é verdade. Estamos vendo as propriedades de Deus, tá certo? E agora Deus que é verdade. Vamos avançar.
218. Ao longo de sua história, Israel pôde descobrir que Deus tinha uma única razão para revelar-se a ele e para tê-lo escolhido dentre todos os povos para ser dele. Seu amor gratuito. Israel entendeu, graças a seus profetas, que foi também por amor que Deus não cessou de salvá-lo e de perdoá-lo sua infidelidade e seus pecados. Seus pecados. Nós não podemos esquecer. Vejam. Deus é amor, fidelidade, misericórdia e verdade. E a sua ação, a sua revelação no tempo e na história vai se revelando assim. Quantas vezes o povo de Deus, estamos vendo no Deuteronômio, depois vamos voltar para o Gênesis, vamos dar uma pausa, mas vamos ver isso no Êxodo, vamos ver isso nos Números e no Levítico. Esse Deus que perdoa, esse Deus que é misericordioso, é compassivo, né? Um Deus que não se deixa, parece, abater, não se deixa constranger, decepcionar pelas nossas falhas, pelas nossas faltas. Esse Deus que nos acompanha, que nos conhece, entende a nossa linguagem o tempo todo, né? E no mundo que está mergulhado na mentira, e quando não, em meias verdades. Porque é um mundo que não aguenta a verdade. A verdade é absoluta. Vejam. E diante da verdade, relativiza por causa da sua subjetividade. As pessoas até falam de verdade, mas diante da sua subjetividade, uma verdade pessoal, uma verdade intimista. Ah, eu tenho a minha verdade. Ah, eu vou falar a minha verdade. Veja. Quantas pessoas nos comentários, né, quando a gente posta os comentários mesmo sobre o catecismo, quando a gente passa como está o pensamento da igreja, e as pessoas começam a nos, aqui no Nordeste, esculhambar, não é? Falando de coisa que não tem nada a ver, não é? Veja, foi feito um recorde de outras aulas que eu estava apenas de clésima, que é a camisa, não estava de batina, né? E simplesmente falando sobre a catequese, aí o comentário disse: ah, mas esse padre não é um padre verdadeiro porque não está usando batina. O padre verdadeiro exorcista usa batina, esse padre é falso. Vejam, as pessoas procuram certas realidades para desconstruir a verdade, o pensamento. O importante ali era o pensamento, é a verdade do catecismo. Mas que não dá ouvido à verdade, então procura observar outras coisas. Foi posto um outro vídeo ontem, aí um dos comentários foi este: ô padre, e este anel preto que o senhor usa? Eu aprendi que são os teólogos da libertação. O senhor é da libertação? Veja. Quer dizer, nada do conteúdo parece que a pessoa ouviu. Quando eu fiz assim com a mão, a pessoa viu o dedo com o anel, aí falou do anel. Para, diante daquele comentário sutil, desconstruir o que você disse, a verdade. E o mundo está assim. O mundo está assim, certo? Com meias verdades. Com meias verdades. O mundo não aguenta a verdade. E a igreja passa a verdade absoluta. Absoluta. Ponto final, a igreja passa a verdade. Que é Jesus Cristo. Juliana Oliveira diz: boa tarde, padre. Sou irmã do diácono Rafael. Gosto muito das suas aulas.
Peço orações por toda a minha família. Amém. Seja bem-vinda, minha querida. Esses dias Rafael será ordenado padre, com a graça de Deus. Verdade, padre? Ótimos seus ensinamentos, esclarecimentos, muito produtivos, suas aulas pela manhã da Bíblia e à tarde do catecismo. Pessoas desocupadas que não têm o que fazer, padre. Então, vem com esses necessários e desnecessários comentários. Diz Carla Lidiana. Né? Jane Cleide Silva, tá, boa tarde, tá chegando, graças a Deus. Vamos avante. Veja, não é? E Oséias, no capítulo 2, fala de tudo isso que o número 218 colocara para nós. O número 219, o amor de Deus por Israel é comparado ao amor de um pai por seu filho. Este amor é mais forte que o amor de uma mãe por seus filhos. Deus ama seu povo mais do que um esposo ama sua bem-amada. Este amor se sobreporá até às piores infidelidades. Irá até a mais preciosa doação. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único. João 3,16. É bem verdade. Vejam os retratos que este número 219 traz. Primeiro, Deus que ama o povo como filho, como próprio filho. E é bem verdade, viu? Porque ele nos acolhe no seu Filho Jesus. E por isso nós chamamos de filhos adotivos. E no século IV para o século V, Santo Agostinho resolveu este problema. Porque a pergunta era esta: se Deus só teve o primeiro, primogênito, e o único, unigênito, por que nós somos filhos de Deus? Vejam a pergunta. E Santo Agostinho disse: nós nos tornamos filhos no Filho de Deus. Por ele, nele, para ele. Tá certo? Nos tornamos. E a imagem do Antigo Testamento é Deus que é uma galinha e que reúne embaixo das suas asas os pitainhos. Deus usa essa imagem, não é? Que não vê a hora que todo o Israel esteja embaixo de suas asas, como os pintainhos estão debaixo das asas da sua mãe, a galinha, não é? Bem aconchegante e protegido. E a outra imagem é como se fosse uma esposa mesmo amada, diante da infidelidade do povo de Israel, do adultério do povo de Israel. O próprio Oséias diz que Deus, não é, vai chamar para o deserto o povo para poder falar-lhe de novo ao coração. Deus quer ficar a sós com a sua esposa, que é o povo de Israel. Veja que maravilha para nos falar. Então traz, né? E o terceiro retrato que esse número traz é o definitivo e o último. Deus ama tanto o mundo que mandou o seu Filho para morrer por ele, e nós sabemos qual foi o instrumento: a cruz. A cruz que nos remite, a cruz que nos salva totalmente. Vamos lá, temos mais contribuições aqui. Eucélia Ramos, boa tarde, sua bênção. Estou também assistindo às aulas do estudo bíblico, de Bíblia, mesmo que em outro horário, quando tempo não permite assistir ao vivo, pois estou na labuta. Graças a Deus, mas aí está firme e forte. Boa tarde, verdade, Padre Maiara. Jacira ainda contribuindo. Ela diz: Deus nos ama tanto que nos fez parecidos com Ele. Pelo batismo somos marcados para estar mais unidos a Jesus Cristo. Amém. Josicleide Mailton Gomes diz: verdade. José Rodrigo: para amar mais que mãe é porque ama infinito mesmo, diz José Rodrigo. Né? Tô gostando de ver. Vamos compartilhar. Você já compartilhou ao entrar?
Compartilhe, não deixe de compartilhar não essa aula para chegar a muitos, para chegar aos seus amigos no Facebook. Curta e vamos continuar comentando, tá certo? Comentando. Teve uma das aulas que em tempo real nós alcançamos mais de 2.000 pessoas. Veja que proeza, que maravilha. É por causa do Padre Livânio, não é por causa de vocês que estão evangelizando, tá certo? Eucélia diz: o amor de Deus por nós é infinito. Josilda, permanecemos firme na fé. Amém. Vamos avante. Então estamos no número 220. O amor de Deus é eterno. Diz Isaías 54, versículo 8. Os montes podem mudar de lugar e as colinas podem abalar-se, mas o amor, vejam, mas o meu amor não mudará. É o capítulo 54, versículo 10. Eu te amei com amor eterno, por isso conservei por ti o amor. Jeremias capítulo 31, versículo 3. Não era para dizer isso não, porque é muito perigoso. Mas eu vou dizer, tá certo? Veja. Eu te amei com amor eterno, diz o nosso Deus. Eu conservei por ti o amor. Meu irmão, isso nos constrange. Por que nos constrange? Minha irmã, diante das nossas infidelidades, diante das nossas mentiras, diante das nossas fugas e covardia, Deus está dizendo a você e a eu: não importa, e a mim, não é? Me desculpe. Não importa, veja, o que você faça. Não importa. É perigoso dizer isso. É perigoso dizer isso a gente que não tem consciência. É perigoso dizer isso a gente pagã. É perigoso dizer isso, veja, a gente que ainda é imatura. Dizer que não importa o que você faça, Deus vai continuando amando você. Deus continua lhe amando. Não importa o que você faça. Não importa o seu passado. Não importa os seus vícios, os seus erros, os seus pecados. Deus continua firme e forte, fiel e feliz no seu amor por nós. Veja. E por que, Padre? E para quê? Que sentido tem todo o meu esforço? Tem todo sentido. Porque é uma resposta ao amor de Deus que eu dou. Veja. É uma subida à dignidade do amor de Deus. Se a psicologia diz, e que foi a psicologia espiritual de São João da Cruz, disse: ninguém aguenta, veja, ninguém aguenta gestos repetidos de amor. Pode ser o maior casca grossa do mundo. Pode ser a pessoa que já desceu no fundo do poço e perdeu todo o sentido da vida. Se ela vê continuamente gestos de amor, ela não aguenta. Ela é por dentro, é da natureza nossa, porque nós fomos criados por amor, fomos criados no amor. Deus é amor. Não está dentro de nós o ódio. Não está dentro de nós a violência. Não nos pertence a agressividade, o ódio, a raiva, o rancor, a mágoa, o ressentimento. Não faz parte da nossa natureza humana. Então pare, pelo amor de Deus, de dizer: eu sou humano. Dizer: a carne é fraca, eu sou assim mesmo. Isso não te leva para o céu, te leva para o inferno. Isso não te faz melhor, te faz pior. E por isso que ser amado de Deus, veja, nos exige uma resposta. E a resposta é uma ação, é uma postura estável diante de Deus, na presença de Deus. Não é para cruzarmos braços,
ficarmos com mimimi para cima de Deus, não é? Com trejeitos, sermos infantis. Mas é para a ficha cair, tomarmos consciência. Se Deus me ama assim, sem eu merecer, pense comigo, e eu merecendo, se Deus me ama assim, no tempo da ingratidão, e eu grato a Deus, o quanto, porque Deus é a fonte, quanto mais tem, veja, quanto mais dá, mais tem para dar. Veja, só eu e você nós estamos perdendo. Só quem não dá uma resposta a Deus no seu amor é que perde. Deus não perde nada. Ele é seguro de si. Ele não perde nada. Tá bem? Só eu que perco quando eu não dou uma resposta positiva a Deus. Jacira diz, o pecado sempre causa desunião, nos afasta do amor de Deus e de comunhão com Deus. Amém. Carla Lidiane diz, Deus é e continuará sendo fiel conosco. Vamos ver? Nós que não somos com Ele, vacilamos sempre com Ele, mas Ele não nos deixa, abandona de modo algum. Eucélia diz amém. É isso aí. Graças a Deus que vocês estão entendendo direitinho, não é? Vamos avante, vamos a um passo. 221. Mas São João irá ainda mais longe ao afirmar: Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículos de 8, não é? Versículo 8, versículo 16. Nesse capítulo ele repete 2 vezes: Deus é amor, e quem ama permanece em Deus. O próprio ser de Deus é amor. Ao enviar na plenitude dos tempos seu Filho único e o Espírito de amor, Deus revela seu segredo mais íntimo. Qual é o segredo de Deus? É o amor, é amar, que já foi revelado em Jesus Cristo. Ele mesmo é eternamente intercâmbio do amor. Pai, Filho e Espírito Santo. E destinou-nos a partir deste intercâmbio de amor. Por isso que a mentira não pode estar no amor. A injustiça não pode estar no amor. Vejam, o mal não pode estar no amor. A violência não pode estar no amor. O ódio não pode estar no amor. São palavras e ações, posturas que não fazem parte do amor, portanto não fazem parte de Deus. Não fazem parte de Deus. Essa conversinha filosófica, quem criou o mal? Foi Deus que criou o mal, não é? De onde vem o mal? Essas coisas que, como Carla disse, que quem não tem o que fazer fica especulando, fica no devaneio. É prova de quem não tem fé. É próprio que quer examinar o imaterial. Eu posso examinar esta régua. Eu posso examinar o material, o alinhamento dela. Eu posso examinar. Vejam. Mas o amor. Qual foi o laboratório que foi criado? Qual foi o termômetro, instrumento, para medir a temperatura do amor que foi criado? Não existe. Não existe. Por isso que ele é constante, ele é no cotidiano, ele é no meu relacionamento, ele é uma resposta permanente que eu devo dar. Veja, a Deus, a mim mesmo e aos outros. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Vejam, a Deus, a mim e aos outros. Cotidianamente eu devo fazer isso. Estar nessa dinâmica e nessa pressa. Tá certo? Continue compartilhando. Continue colaborando para a nossa aula. Vamos entrar no 4º inciso. E vamos terminar hoje esse parágrafo. Vamos para o parágrafo 2º.
tem como o título o alcance da fé no Deus único, como vimos, não é? Número 222. Crer em Deus, o único, é amá-lo com todo o próprio ser. Tem consequências imensas para toda a nossa vida. Vejam, é pequeno, mas amar com todo o ser. Que todo ser aqui? Duas dimensões. Amar a Deus sobre todas as coisas, vejam, de todo o coração, com toda a mente e com todas as forças. Segunda dimensão, na integridade daquilo que somos, mente, corpo e alma, amar a Deus. E isso diz o catecismo, esse número 222, que tem consequências para toda a nossa vida. Ah, meu irmão, mas o contrário é verdadeiro. Quem não ama a Deus também tem consequência por toda a sua vida. Consequência de toda a sua vida. Né? Na verdade, a psicologia não quer admitir, sabe? A psiquiatria não quer admitir, a psicanálise não quer admitir que quando diz que as pessoas perderam o sentido, que as pessoas estão no vazio existencial, porque na verdade as pessoas pela fé não amam a Deus e pela fé não se sente amada por Deus. Este é, em última análise, o vazio existencial. Esta é a perda de sentido de todas as coisas. O homem e a mulher que não se sente amado por Deus pela fé, perde o sentido de todas as coisas. Vai lutar, vai lutar, vai lutar, vai acumular, vai acumular, vai acumular, mas não encontra sentido em nada, nas lutas e nos acúmulos. Mas você pode ter nada, nada. E aí tem sentido os santos, a vida de santo. Por isso tem sentido a vida de São Francisco, que se tornou um baluarte para nós. Ele, rico, se despojou de tudo. E foi um dos jovens um dos homens mais felizes que o planeta conheceu. Mais realizado. Cantava pelo pomar, cantava pelos pássaros, cantava quando via uma roseira sem uma rosa, só de espinho, mas cantava ao Deus da vida, a tal ponto que aqueles gravetos secos, espinhosos, brotavam rosas. Esse é o sentido da nossa vida. Mas como nós estamos vendo no mundo, um mundo cheio de pra que isso? De tantas teorias, quanto mais teorias, e na maioria delas são teorias satânicas. Vejam. A teoria de gênero, minha gente, é extremamente satânica, essa teoria de gênero. Vejam. Certas proteções pela pessoa que a sociedade, a civilização está desenvolvendo, vejam, são verdadeiros holocaustos. Aquilo que Deus abominou, os sacrifícios de animais, holocausto de animais, não é? Aquilo que nós, todo mundo, historicamente, nós condenamos no comunismo hitleriano, de Hitler, de Stalin, de Lenin, que levava as pessoas para os holocaustos, para o campo de concentração, o holocausto dos judeus que nós comentamos, estão fazendo hoje, de forma legalizada, um holocausto. Sabe qual é? O holocausto silencioso, que é o aborto. Que é o aborto. O aborto é um holocausto silencioso. E que passa uma filosofia satânica, protecionista, uma ideia que está, vejam, defendendo a vida, mas na verdade está matando a vida. Porque ideias cristãs, divinas, protegem as duas vidas, não apenas uma. Porque está até no Código de Direito Penal, que o nascituro é uma pessoa,
Não é que tem vida, é uma pessoa. E toda pessoa tem o direito primordial. E qual é o direito primordial que está acima de todos os direitos? É a vida. E a proteção desta vida. Acorda, Brasil. Acorda, políticos. E são só os próprios políticos que são satânicos, que estão comprometidos com a morte e não com a vida, que estão legalizando isso. Essa menina de 10 anos, que é o caso, o último caso, ela passou por 3 instâncias. Veja, 3 grupos de hospitais referenciais, de onde ela veio. Parece que foi do Espírito Santo, né? De lá, veja, por 3 juntas de médicos, eles não aceitaram fazer o aborto, porque viram que haveria outra condição e melhor. Somente um veio aqui para o Pernambuco, infelizmente, para o meu estado. Recife, a capital, veio e somente um médico, veja, criminoso, um médico criminoso injetou, não é? Cloreto de potássio diretamente no coração da criança e a matou. Será que todos os outros médicos estavam errados? Somente essa criatura, somente esse médico está certo? A gente não consegue chegar na verdade. Veja que o catecismo está falando sobre verdade. A gente não consegue. E passam mentiras ou meias verdades para nos iludir. Como a serpente iludiu a mulher, como a mulher iludiu o homem. E nós todos caímos e nascemos com o pecado. Eucélia Ramos, é um assassinato. É assassinato. E hediondo. E nós estamos agora, viu? Não estou fazendo política, pelo contrário, como padre tenho que alertar. Estamos agora na eminência das eleições para prefeitos e vereadores. Não vote em quem não é a favor da vida. E ser a favor da vida é pensar como a Igreja Católica pensa, pela vida. A verdade. A verdade. Aqueles que são a favores do aborto, aqueles que votaram em projetos abortistas, não votem. Aqueles que são muito liberais, eu sou liberais, né? Levanta bandeiras amarelas, bandeira vermelha, verde, né? Bandeiras. Não, a vida não precisa que ninguém levante bandeira, não. A vida já é digna. E o autor dela é Deus. Não precisa. Basta que nós cuidemos uns dos outros. Como cristãos. Como católicos. Como filhos de Deus. Que trazemos a imagem e semelhança de Deus. Basta isso. Os direitos que estão lutando por aí. Os direitos são altamente preconceituosos. Eu sou antirracista, Sim, você defende uma coisa e condena a outra. Como é que é isso? Quais são esses direitos? Que preconceito? Se você está de um lado, você já preconceita o outro. Eu não entendo essas bandeirinhas, essas bandeirolas que estão sendo levantadas. Mas ninguém se compromete com a fé, ninguém se compromete com a igreja, com Deus. O próprio Jesus diz em João 10:10, eu vim para que todos tenham vida e a tenham abundância. Vida plena, vida eterna. Vamos avante. 223. Significa conhecer a grandeza e a majestade de Deus. Veja. Olha a resposta do número 222, 223 da resposta. Deus é grande demais para que o possamos conhecer. De Jó 36, 26. É por isso que Deus deve ser
O primeiro a ser servido. O primeiro a ser servido é Deus. Nenhuma criatura se compara a Ele. Estamos sempre abaixo dele. Eucélia diz, a vida é dada por Deus. Elizabeth Cirilo diz, a vida nos foi dada por Deus. Só Ele pode tirar. Verdade, amém. José Rodrigo diz, Deus nos ajude contra esse absurdo. É verdade. Lau Alves diz, misericórdia, Jesus. Marli Domingos diz, verdade, Padre. Misericórdia. Vamos participando. Não é? Você que está chegando, compartilhe o nosso vídeo. Já temos quase 40 pessoas que estão nos acompanhando. Isso multiplicando, dá mais de 2.000 pessoas. Vejam. Se Deus é o único, tudo que somos e tudo que possuímos vem dele. É bem lógico. Que possuímos, que não tenha vindo dele ou recebido dele. Diz Paulo, 1 Coríntios 4, 7. Como retribuirei ao Senhor todo o bem que ele me fez? Reza o salmista perguntando no Salmo 116, 12. Vejam. 225 significa conhecer a unidade e a verdadeira dignidade de todos os homens. Todos eles são feitos à imagem e semelhança de Deus. Olha o que eu falei. Não posso escolher uma parte e condenar a outra. Não posso, para salvar a vida, matar a vida. É muito paradoxal. É muito constratante, veja. Que diz isso ao Gênesis, capítulo 1, versículo 27. 226 significa usar corretamente das coisas criadas. A fé no Deus único nos leva a usar tudo que não é Ele. Na verdade, é em que isso nos aproxima dele e a desapegar-nos das coisas na medida em que nos desviam dele. Mas, meu Senhor e meu Deus, tirai-me tudo o que me afasta de vós. Meu Senhor e meu Deus, dai-me tudo o que me aproxima de vós. Esta é a oração, vejam, de Joana d'Arc, que ela faz. E que nós encontramos em Mateus capítulo 5, versículos de 29 a 30. Esse argumento. E continua dizendo, viu? Meu Senhor e meu Deus, desprendei-me de mim mesmo para doar-me por inteiro a vós. Vejam, não é? E São Nicolau de Fluen, ele faz também esta oração diante do Senhor. Vamos terminar, não é? Só um instante. Vejam, 227 significa confiar em Deus em qualquer circunstância, mesmo na adversidade. Uma oração de Santa Teresa de Jesus exprime-o de maneira admirável. Quando ela diz, tão conhecido que eu gosto de cantar, né? Nada te perturbe, nada te assuste, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Nada te perturbes, nada te amedrontes, tudo passa, a paciência tudo alcança, a quem tem Deus nada falta, só Deus basta. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Vamos fazer rapidinho o resumo. Jacira, não terminou ainda não, viu? Só o resumo, para a gente dar continuidade na segunda-feira. E eu quero combinar uma coisa com vocês. Na segunda-feira, ao segundo parágrafo,
228. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6, 4, Marcos 12, 29. É preciso necessariamente que o Ser Supremo seja único, isto é, sem igual. Se Deus não for único, não é Deus. E quem quer entender, vá para a aula de hoje, viu? De Bíblia. Tem lá a 4ª aula, nós falamos desse ouve, ó Israel, escuta, ó Israel, a teologia bíblica. 229. A fé em Deus leva-nos a nos voltar só para Ele como nossa primeira origem e nossa fé última, e a nada preferir a Ele, nem substituí-lo por nada. 230. Ao revelar-se, Deus permanece mistério inefável. Se o compreendesses, Ele não seria Deus. Vejam, e para terminar, 231. O Deus de nossa fé revelou-se como aquele que é. Deu-se a conhecer como cheio de amor e fidelidade. Êxodo 34, 6. Seu próprio ser é verdade e amor. Nós ficamos, segunda-feira retomamos com o segundo parágrafo que diz o Pai. Vamos ver, não é? Toda este nome do Pai, teologicamente, biblicamente fundamentado. Tá certo? Vejam, eu pela manhã tinha dado a proposta de 5 aulas de Bíblia, né? Tá bem, obrigado, viu? É a 5ª já, não é? Eucélia Ramos, olha aí, a aluna tá aplicada, acompanhando, graças a Deus. Né? Elizabeth, qual o horário da aula do sábado? Certo? Vou responder agora, Elizabeth. Veja, só que na aula de sábado eu vou dar aula de liturgia, certo? São os 3 pilares. De segunda a sexta, temos aula de Bíblia e de catecismo. A Bíblia pela manhã e catecismo à tarde, de segunda a sexta. E no sábado eu vou dar 4 aulas de liturgia, né? 2 no sábado e 2 no domingo. Então vai ser de 9 horas da manhã no sábado e de 1h30 da tarde, certo? E no domingo a aula vai ser de 8h30 da manhã e de 2 horas da tarde, tá certo? De liturgia. E eu vou adotar este livro aqui, ó. Este livro aqui, que é um livro muito fácil, é um subsídio para coroinhas e acólitos, cerimoniários e demais fiéis celebrantes. Por quê? Porque aqui vem a missa parte por parte. Eu quero começar, não é, com a missa parte por parte para a gente entender, tá certo? É um livreto que ele é da Paulus. Quem é daqui de Siriaém e quer tê-lo, não é? Só é pedir a Joyce, fazer o pedido a Joyce. E quem é de outra cidade tem a Paulus, vá lá, não é? O autor é Edson Adolfo Deretti. Edson Adolfo Deretti, a missa. E que vem os acólitos aqui, ó. A missa é esta aqui, tá certo? Um livreto que tem apenas, deixa eu ver, de texto, tem apenas 92 páginas. Depois a gente vai para o documento da Sacrosanto Concílio, que é o documento sobre a liturgia. E aí a gente vai ver o teor bíblico, o fundamento teológico, certo? Da liturgia. E se der tempo, a gente vai ver um livro, não é? Tá ali um livro branco chamado Teologia da Liturgia, Fundamentos do Sacramento. Esse livro branco que vocês estão vendo aqui, que é do Papa Bento XVI. Uma maravilha. Um caramaço assim que a gente vai ver nas aulas. Então, os 3 pilares que formam o cristão católico: Bíblia, catecismo e liturgia. Certo? Para que a gente possa crescer mais cada vez na fé.
Obrigado a todos pela paciência, não é? E nos encontramos amanhã com a primeira aula de liturgia, tá certo? Missa parte por parte. Cada rito, vamos ver cada palavra. Até o amém a gente vai contextualizar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau a todos.